disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então é motivo de alegria estarmos aqui reunidos na casa dele. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 139. Salmos é um livro bem fácil de a gente encontrar, né? Tá bem na metade da Bíblia. E esse é mais um dos poemas de Davi, né? Tanto são as canções, os poemas que ele faz ao Senhor, orações que foram registradas na Bíblia. São coisas particulares dele, mas que Deus assim desejou que estivesse na Bíblia, para a gente também, né, compreender como ele se sentia. Às vezes nós também nos sentimos, e a oração que ele fez nós também podemos fazer. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes de longe os meus pensamentos. Rodeaste o meu caminho e o meu deitar, e conheces bem todos os meus caminhos. Pois ainda não estando a palavra em minha língua, eis que logo, Senhor, tudo conhece. Por detrás e por diante me guardaste, e sobre mim puseste a tua mão. Tal conhecimento para mim é muito maravilhoso. Tão alto é que não o posso alcançar. Para onde eu irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subir aos céus, ali tu estás. Se fizer a minha cama no inferno, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se disser, certamente as trevas me encobrirão, então a noite resplandecerá ao redor de mim. Nem as trevas me encobrem de ti, e a noite resplandece como o dia. O mesmo lhe são as trevas e a luz, são para ti a mesma coisa, pois tu possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque me formaste de uma maneira assombrosa e maravilhosa, e a minha alma o sabe muito bem. A minha mesma substância não te foi encoberta, quando tu, formado em oculto e entretecido no profundo da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e o teu livro todos os membros estão escritos, e foram logo formados, sem faltar um deles. Assim, que tão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão multiplicadas são a soma deles. Queria-os contar, mas são mais numerosos que a areia. Quando acordo, eu ainda estou contigo. De certo, ó Deus, matarás o ímpio, apartai-vos, pois de mim, homens sanguinários. Até aí, amém? Amém. E esse Salmos é um dos meus favoritos, né? Quando a gente tem aquilo que a gente gosta muito, porque fala de tantas coisas maravilhosas a respeito do Senhor. Né? Aqui o salmista ele diz que não importa para onde nós irmos, os olhos do Senhor, eles estão, né, nos cuidando. Ele conhece os nossos pensamentos, o que nós iremos falar, muito antes, né, de chegar à nossa boca. O Senhor, então, ele nos conhece de uma forma maravilhosa, porque ele é o nosso Criador. Né? Você já deve ter ouvido aquela história, que eu vou contar de novo. Não uma história, né? Uma comparação. Quando a gente compra um eletrodoméstico, sempre vem junto um manual. Quem lê o manual? Pouca gente lê, né? Mas veio o manual junto. É que nem bula de remédio, a gente sempre deveria ler também. Mas o Senhor, ele é o nosso Criador. Né? Ele tem um manual, que é a Bíblia, a respeito de nós. Ele nos conhece muito bem.
como consertar. E o Senhor, Ele nos fez, Ele nos conhece, Ele conhece cada detalhe, muito melhor que nós mesmos. Então nós podemos descansar nele, nós podemos confiar nele, porque Ele nos sonda, Ele nos conhece. Né? E quando nós pedimos, assim como o Salmo, ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Né? E quando a gente diz isso, a gente está aberto ao Senhor. Com certeza Ele não vai encontrar só coisas boas. Né? Ele vai encontrar muitas coisas que precisam ser curadas, limpadas, saradas. Mas esse é o desejo do Senhor. Basta nós abrirmos nosso coração e deixarmos Ele fazer a obra. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos nessa noite ser esse vaso nas mãos do oleiro, né? Dizer: Senhor, eis-me aqui, me sonda, se é necessário, me quebra, me refaz. A gente fala, e quando a gente fala, né, parece que é tão simples, mas não é. Esse processo do quebrar, do refazer, ele dói. Mas é assim que nós nos aperfeiçoamos e nos parecemos mais com o Senhor. Esse nosso aperfeiçoamento, ele vai durar até a vinda de Jesus. Né? Nós estamos em constante transformação. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com o nosso Criador. Amado e querido Deus, te louvamos, Pai, por estarmos aqui reunidos em Tua casa. Estamos alegres, ó Pai, por estarmos na Tua presença. E Pai, assim como o salmista disse, nós queremos te pedir, Pai, nos sonda essa noite. O Senhor nos conhece tão bem, Pai. Não há nada que nós podemos esconder do Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, tira, Deus, toda a sujeira que há, tudo aquilo que é necessário ser curado, ser sarado. Nós queremos nos colocar, Pai, como vasos em Tuas mãos, que o Senhor faça a obra que assim desejar em nossas vidas. Tira de nós o orgulho, meu Pai, aquilo que nos afasta de Ti e nos torna cada dia mais parecidos com o Senhor. Recebe, Pai, toda adoração, todo louvor nessa noite, que o Senhor possa ser exaltado e engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar os irmãos do louvor aqui à frente. E enquanto isso, nós vamos dar as boas-vindas para quem está na sua casa, né, acompanhando o culto de forma online. E nós não temos desculpa nenhuma para não participarmos de um culto, né? Quem não consegue vir de forma presente, pode assistir na sua casa de forma online. Então, nesse momento, muitas pessoas estão sendo alcançadas. E nós ficamos felizes por cada irmão que está também nos acompanhando pela internet, pela vida da Simone e da Anitta, nossas missionárias e radicais, né? Mais tarde a Simone vai estar trazendo a mensagem da noite, compartilhando o que Deus tem feito no campo missionário que ela está. A Anitta já esteve com a gente há algumas semanas. Sejam muito bem-vindas à casa do Senhor. Todos são muito bem-vindos. A gente está com o nosso rosto coberto, né? E é um ano que a gente tem pouco visto o sorriso das pessoas. Isso é triste, né? Mas eu quero que você vire aí para a pessoa que está do seu lado, né? Que está próximo de você. Faz um certinho para ela e diz: que bom que você veio à casa do Senhor. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus que deixou tudo por nós, um Jesus que merece o nosso louvor e a nossa adoração. E esta canção que nós vamos começar louvando a Deus, ela diz que eu faço tudo para estar na presença de Deus. Eu me rasgo, eu entro na mina ardente, eu seria capaz de fazer qualquer coisa para permanecer na presença do nosso Jesus. Que você possa fazer nessa canção uma oração, dizendo: Senhor, eu quero romper tudo aquilo que tenta me separar de Ti. Senhor, eu quero a cada dia me esforçar para ser mais próximo de Ti, pois quem já pisou no Santo dos Santos, glória a Deus, em outro lugar,
não sabe mais viver. Vamos louvar, vamos orar isso ao Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na birra ardente, mas peço que tua presença aumenta a tua glória, aumenta a tua presença. Eu me rasgo, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na vida. Clama pela glória dele, pois a glória dele está aqui neste lugar.
mover, Senhor. Nós queremos estar sempre neste lugar de paz, neste lugar de descanso, neste lugar de amor que é a Tua presença, Senhor. E porque Ele nos amou, nós estamos aqui essa noite. Porque Ele morreu em nosso lugar, nós temos vida hoje. Santo, santo é o nome do Senhor. Você pode aplaudir esse nome mais lindo. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor.
irmãos, porque não há mais tristeza, não há mais temor. Nós temos um Deus que é um Deus de promessas, um Deus que não falha, um Deus que certamente virá. A igreja canta. Ele virá um piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não há tristeza, não há mais temor.
voz. Bendito do meu Pai, entre na cidade que eu preparei para ti. Nós não queremos, ó Pai, chegar naquele grande dia e ouvir de ti: eu não te conheço, afasta-se de mim. Mas, Senhor, nós queremos nos fazer conhecidos diante de ti. Sempre estarmos diante do teu altar, sempre nos apresentando a cada manhã, a cada noite, em cada tempo de adoração, nos apresentando não a homens, mas nos apresentando diretamente ao Senhor, porque, meu irmão, minha irmã, os céus está aberto hoje diante de ti, e você pode se apresentar diante do Senhor nessa noite. Ele está te vendo. Erga as tuas mãos e adore mais uma vez, dizendo: diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, eu me apresentarei. Sim, Senhor Jesus, é diante do teu altar que nós estamos essa noite, pedindo misericórdia, compaixão, uma nova chance sobre nossas vidas, porque somos totalmente necessitados das tuas misericórdias. E se não fosse a tua misericórdia se renovarem na nossa vida, nós já estaríamos consumidos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos mais uma noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Você pode aplaudir esse nome? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Quando nós louvarmos ao Senhor com esta canção, você que veio preparado com seus dízimos e com suas ofertas, você pode trazer diante do Senhor, entregar ao Deus o teu amor, a tua oferta de amor, pois Ele honra e conhece os nossos corações. Então você que deseja adorar ao Senhor também com seus recursos financeiros, este é o momento de você entregar a Ele a sua vida, não somente o valor financeiro, mas a tua confiança, dizendo: Senhor, eu sei que em tudo Tu és o meu provedor. Então você pode ter liberdade, quando nós louvamos com esta canção, para dizimar e ofertar ao nosso Senhor. Eu navegarei e ali adorarei.
meu irmão e minha irmã, saiba que a presença do Senhor, Ele é real. E o Espírito do Senhor, Ele pode te renovar hoje. A planta dos teus pés até a sua cabeça. É da força do Senhor que nós precisamos. Enche-nos de novo, Senhor. Você que deseja ser renovado nessa noite, declare: Espírito, Espírito, desce sobre minha vida e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim, Jesus, te louvamos, ó Pai. Seja agradecido nessa noite. Receba toda a adoração, toda a glória. Receba também, ó Pai, a sincera oferta dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, abençoando estas casas. Que o Senhor continue sendo fiel na nossa vida. Porque por tantas vezes fomos infiéis ao Senhor. E mesmo assim, ó Pai, tu continuou sendo fiel. Nos ensina, ó Deus, a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a dependermos de Ti. Pois sabemos que o Senhor é um Deus fiel, que não falha e que não se atrasa. Sim, Jesus. Esteja derramando as Tuas bênçãos, abrindo as janelas e as portas do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. O Senhor, Ele é tão bom. Louvar a Deus é tão bom que eu gosto até de ficar sem voz louvando. Porque o Senhor é tremendo. E como eu estou sem voz, né, e não posso falar muito, eu vou chamar aqui a missionária Simone. Por favor, missionária Simone, que é Radical Sul. Vamos aplaudir Deus na vida da missionária. Deus, seja bem-vinda à nossa casa e damos toda a liberdade para você ser usado por Deus neste momento. A Simone, ela vai se apresentar melhor, né? Mas ela tem desempenhado um trabalho missionário em Sapiranga, não é mesmo? E nós vamos orar pela vida dela e ela vai estar nos conduzindo hoje na palavra de Deus e também no seu testemunho. Amém? Feche teus olhos, vamos juntos orar. Senhor nosso Deus, Jesus poderoso, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por essa noite. Obrigado pela vida da tua missionária, dessa tua serva que o Senhor levantou. Que o Senhor continue a capacitá-la, que o Senhor continue a usá-la tremendamente, Senhor, no município que o Senhor preparou para ela. Que o Senhor prospere, Senhor, toda a obra, todo o trabalho que as mãos dela fizerem em Teu nome, pois Teu é o reino, Tu é a glória, e nós confiamos em Ti, Senhor. É Tu que faz as coisas na nossa vida. Então, Pai, esteja usando a Tua serva, é o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Eu não canto nada, mas eu estou sem voz de cantar também. Amém. Glória a Deus. Estou sem voz também. Deus é bom. Boa noite.
pessoal da igreja de Sapiranga, né? E é um privilégio poder estar aqui como radical para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem feito ali no campo missionário. Como o pastor David falou, meu nome é Simone, né? Eu sou missionária radical em Sapiranga. Alguns dos jovens, pré-adolescentes, que hoje já são adolescentes, os adolescentes já são jovens. Eu fiquei, quando eu vi eles, meu Deus, como é que esses meninos estão? E eu estou ali no campo missionário há 2 anos, tem 2 anos que eu estou no projeto ali. E eu sou natural de Pernambuco, mas eu vim do Piauí, é uma história muito grande. E eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Em março fez 7 anos, então ano que vem vai fazer 8 anos que eu já estou aqui nas terras gaúchas, né? E é um privilégio poder morar no Rio Grande do Sul e ainda estar servindo ao meu Deus, né? Como missionário. E eu vou só contar um testemunho rapidinho, né? Desde quando eu me converti, eu tinha entre 15 e 16 anos, 15 e 17 anos, 16 e 17 anos, quando eu me converti. E desde quando eu me converti, eu servia na igreja, no ministério infantil, né? E desde então, Deus, eu senti o desejo no meu coração de trabalhar para Deus. Eu falava que eu queria trabalhar na igreja, eu queria trabalhar no mercado fora, em loja, enfim, empresas, eu queria trabalhar para Deus. E várias situações aconteceram para que aquele desejo do meu coração fosse aumentando, né? E teve vários momentos também em que eu achei que era a hora, né? Que Deus estava me chamando e não era. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. E quando eu vim para o Rio Grande do Sul, chegando aqui em Sapiranga, eu compartilhei com o meu pastor, o pastor Walter, sobre o desejo do meu coração de trabalhar para Deus, né, na obra missionária. E quando foi no ano de 2017, Deus confirmou no meu coração o chamado missionário. Eu estava em férias, lá no Piauí, no interior dos interiores do Piauí. E eu cheguei, compartilhei com o pastor Walter mais uma vez, né, que Deus tinha confirmado no meu coração muito forte lá e, na verdade, eu queria voltar para lá. Só que o pastor falou para mim: Simone, se tu tiver a convicção que o teu chamado é para o Nordeste, eu vou fazer de tudo para te enviar para lá como radical. Só que eu não tinha convicção que era para lá. Embora o desejo do meu coração, muitas vezes, de poder estar lá. Mas, no momento, eu sei que é aqui no Sul que Deus me quer, né? E então, quando eu voltei de férias, o pastor me falou isso, aí ele falou do projeto radical, que ia ter início no ano de 2018 e que eu tinha que esperar apenas 9 meses, mas eu estava assim, tipo, a fogo para ir para o campo missionário. E para mim, 9 meses era uma eternidade, né? Mas chegou. Então, durante esse período de 9 meses, eu orei para Deus confirmar no meu coração. Foi uma luta, foi um momento em que eu tive muitas dúvidas: vou, não vou, é ou não é, mesmo sabendo que Deus tinha chamado para mim, como todos os missionários testemunham isso, né? E porque se fosse fácil, muitos estariam no topo, né? E Deus mais uma vez confirmou no meu coração. E 9 meses depois eu já estava na base em Estância Velha, né? Que é onde começa todo o projeto radical aqui no Sul. E eu quero falar um pouquinho com vocês, minha cola aqui. Eu não tenho slide porque eu não tenho computador ainda, né? Mas eu tenho papel. Como eu falei para vocês, eu faço parte do projeto Radical Sul, né? Eu sou Radical Sul. E o projeto Radical Sul, radical, na verdade, ele tem em todo o país, né? Em todo o Brasil. Anitta, se eu errar, me socorre, tá? Tem o Radical Sul Cerrado, tem o Radical Sul Sertão, tem o Radical Sul Surdos, tem o Radical Sul Amazonas e tem o Radical Sul, eu estava falando urbano, né? E tem agora o Radical Sul, que iniciou no ano de 2018,
turma já está em treinamento online e em nome de Senhor Jesus, agora no final do ano, não sei exatamente a data certa, eles estão vindo para a base, que é a Estância Velha, e aí eles vão passar um período, que se eu não me engano são de 2 meses, para depois ser enviado para o campo missionário, né? E pedimos à igreja que ore por essas pessoas, né? Por esses jovens, né? Que estão vindo de suas cidades, tem gente vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Maranhão, enfim, são 8, né, Anitta? Se eu não me engano, são 8 radicais, 5, 7 radicais que estão vindo, né? E assim como eu fui chamada, eles estão sendo chamados também para vir para o campo missionário, né? Glória a Deus. E esse projeto, como muitos conhecem, ele é um projeto de plantação de igreja, né? Eu fui mandada ali para Sapiranga, tive o privilégio de voltar para a mesma cidade, né? E ali eu estou no bairro São Luís e o nosso trabalho lá é com o objetivo de ter um espaço, não necessariamente um espaço, mas com o objetivo de alcançar, o nosso objetivo, deixa eu corrigir, tá? O nosso objetivo é alcançar pessoas para Cristo e quando for no momento certo, a gente vai ter um espaço, né? A gente trabalha com relacionamento discipulador, né? Que é conhecendo as pessoas, se aproximando delas para evangelizá-las, para elas aceitarem o Cristo, né? Confessar o Senhor como Salvador da vida delas. E o trabalho que a gente tem feito durante esses 2 anos, né, tem sido bênção e uma confirmação de Deus, né? Porque conforme o tempo vai passando, embora aconteçam muitas coisas, o Senhor vai confirmando no nosso coração. E a gente tem um trabalho com crianças, né? Com pré-adolescente, nós temos discipulado com adolescente também. E nesse período antes da pandemia, a gente reunia nas casas a gente tinha 3 PGM, né? Mas assim, nesse período de pandemia, a gente não pôde mais se reunir e para muitos não deu certo a questão do online, né? Não é todo mundo que se adaptou a esse novo normal que as pessoas andam falando por aí. Mas nós continuamos, com aquelas pessoas que nós já estávamos caminhando, fazendo discipulado, a gente continua com elas, por meio, né, usando o telefone para ligar, para continuar fazendo relacionamento discipulador, para compartilhar uma mensagem, para orar, né? E a gente tem acompanhado essas pessoas, né? Então, diante disso, esse é o testemunho do campo missionário e eu quero compartilhar a mensagem com vocês que está lá no livro de Jó, no capítulo 1, né? E como a gente está em campanha de missões, eu vou falar sobre oração, né? As orações de Jó, né? Porque ele me amou, eu oro, né? Jó, capítulo 1, versículo 1 até 12. Amém? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam
levava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com cego, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse-lhe o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Querido Deus, ora ao Senhor, pedindo que o Senhor possa me usar como instrumento essa noite, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa falar no coração dos irmãos. Que nada que saia de mim, Deus, possa ser pela minha própria vontade, Senhor Deus, ou alguma vaidade da minha parte, mas que o Teu nome possa ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus que eu oro ao Senhor. Amém. Amém? Então, eu escolhi essa história de Jó porque ela está lá no meio das histórias que a gente está usando para trabalhar com as crianças no tema de missões. E como as crianças são a menina dos nossos olhos, eu pensei: Deus, eu vou compartilhar essa mesma mensagem com o pessoal lá na igreja, que foi a mesma mensagem que eu compartilhei semana passada em Novo Hamburgo, né? E essa história de Jó, né, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre as orações de Jó, né? O que a gente vê nessa passagem? Quem era Jó, né? Lá no versículo 1, capítulo 1 do versículo 1, vai falar que Jó, ele era um homem que era íntegro, um homem que era reto, um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal. Bem crente Jó, né? E a Bíblia fala também, lá no versículo 2, que Jó, ele tinha uma família muito grande, né? Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos, né? Nossa soma aqui. E que ele possuía muitos bens, né? Possuía muitas ovelhas, possuía muitos camelos, muitos bois, muitas jumentas, enfim. E até o número de pessoas que servia a ele era muito grande, né? E que ele também era um homem muito respeitado no meio do povo dele, né? Tinha um respeito dessas pessoas. E a Bíblia fala também que Jó, os filhos dele tinham o costume de se reunir, era um povo unido, né? Um povo que vivia em comunhão, e que Jó, eles faziam sacrifício a Deus pelos filhos dele, por acaso, né? Se os filhos dele pecassem contra Deus, o coração deles pecassem contra Deus, Jó já estava preparado ali, santificando os filhos dele ao Senhor, porque ele amava a Deus, porque ele conhecia a Deus, e ele queria que os filhos dele fossem do mesmo jeito, né? Só que nessa passagem no livro de Jó, a gente vê a situação de Jó
Desculpa, Estela. Esse filme todo que tu também. Desculpa, tá certo? Desculpa, gente. Voltando, né? E Jó, a gente vê nessa passagem que Jó, ele, em toda a história dele, a vida dele vira do avesso, né? Vira de cabeça para baixo. O que acontece aqui? Deus, ele permite que Satanás toque na vida do seu servo Jó, né? Na verdade, Jó tentou, ou Satanás, ele tentou Jó de todas as formas, mas com a permissão de Deus, porque Satanás em si ele não tem poder nenhum, né? E glórias a Deus por isso. E por causa disso, por causa da permissão que Deus dá a Satanás para tocar na vida de Jó, a vida de Jó vira do avesso, né? Aí ele perde tudo. Ele perde seus bens, ele perde seus familiares, seus filhos. Na verdade, ele perde seus filhos, ele perde os seus servos. Mas a única coisa que ele não perde é a integridade dele a Deus, a fidelidade dele a Deus, né? E Jó, ele teve grandes experiências nesse momento da vida dele. Eu nesse tempo de 2 anos no trabalho missionário em Sapiranga, no bairro São Luís, cada dia Deus ele tem me feito entender que as tribulações, que as coisas ruins que Ele permite me acontecer são tudo para o meu crescimento. E não estou me vangloriando em nada, porque não há glória nenhuma em a gente passar por problemas, né? Passar por muitos problemas. Mas assim, quanto mais problemas acontecem, coisas desagradáveis, perdas, mais a gente amadurece. Mais, amém, irmão? Mas eu tenho amadurecido conforme tudo que tem acontecido na minha vida. E eu dou glórias a Deus por isso. E eu creio que assim como foi na vida de Jó, que é na minha vida, é na vida de toda a igreja, né? Porque é assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus trabalha na vida, na vida da gente. E eu tenho ouvido muito também assim, Simone, o que seria de ti sem os teus problemas, né? Sem as coisas para tu receber, para tu resolver, né? O que seria de ti, né? E aí eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado, eu não tenho aprendido a fazer não, o Senhor tem ensinado, porque é só pela misericórdia dele. E alguns pontos que eu queria compartilhar, que eu vou compartilhar com vocês, né? Lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: E disse, Jó falou, né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Um dos primeiros pontos que eu quero compartilhar com vocês, né, é que Jó, mesmo sofrendo, ele rendeu graças a Deus, né? E o que a gente vê em toda essa história de Jó é que o fato dele reconhecer a Deus, de reconhecer Deus como Senhor, né, dele ser fiel a Deus, isso não impediu que ele passasse por tudo que ele passou, por todas as perdas, por todo o sofrimento, né? E lá no capítulo 7, Jó, ainda em Jó, só em Jó, tá? Capítulo 7, no versículo 1, diz assim: Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Né? Jó está questionando aqui. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? Né? E nessa passagem, nesse versículo aqui, a gente vê que
Jó questionando também, né? Sobre tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele. Porque nós também fazemos isso, né? Quem é que não faz? Quem é que não questiona Deus, né? E ele ali, ele questiona Deus. Só que ele não só questiona Deus, ele suplica a Deus por socorro, né? Ele pede socorro para Deus. Lá no capítulo 42, Jó 42, Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me repreendo no pó e me arrependo no pó e na cinza, né? Nessa passagem a gente vê Jó suplicando a Deus também e reconhecendo, né, que Deus estava respondendo ele, né? E agradece a Deus porque Deus estava ouvindo a súplica dele. Ele suplicou a Deus, mas ele conseguiu ouvir a Deus porque Deus respondeu. E quando a gente fala com Deus, por mais que algumas vezes existem momentos em que a gente ora a Deus e que a gente tem dúvida. Eu tenho certeza que eu não passo por isso sozinha. Existem momentos que a gente ora a Deus e a gente tem dúvidas. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ele vai me responder? Né? E é nesse momento que a gente começa a questionar Deus, começa a questionar várias coisas, porque nós somos seres humanos, né? E nós não estamos isentos disso, né? Mas a gente vê que Jó, ele ficou maravilhado com a resposta de Deus, né? E nessa mesma passagem, que a gente acabou de ler, a gente vê que Jó, ele confessa que tinha falado coisas sobre Deus sem conhecê-lo, né? Imagina as coisas que ele tinha falado a respeito de Deus, achando que conhecia a Deus, mas na verdade ele não conhecia a Deus, né? Ele conhecia a Deus só de ouvir falar, como muitas vezes muitos cristãos, e talvez até nós também, né? Conhecemos o nosso Deus só de ouvir falar e nunca tenha experimentado ter visto Deus, né? Pela convicção do que Ele está fazendo na nossa vida. E lá no capítulo 42 ainda, no versículo 7 e no versículo 10, a gente vai ler: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, né? O Senhor disse também a Elifaz, que era um amigo de Jó, um dos 3 amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó, né?
que essa passagem aqui está falando? Jó, ele tinha 3 amigos, né? No momento que ele estava passando, que ele passou por perda, né? Que Satanás, ele tocou na família de Jó, ele tocou nos bens de Jó, e ele tocou na vida de Jó também, né? E a Bíblia vai falar que Jó, ele tinha todo o corpo dele cheio de feridas, né? E Jó estava em desespero. A Bíblia fala que era tão terrível que ele sentia que ele pegava assim cacos para coçar a pele dele de tanta dor que ele sentia. E aí, a Bíblia vai falar que 3 amigos de Jó foram até ele para conversar com ele, né? Para tentar aconselhar ele. Só que o que os amigos de Jó fizeram não foram corretos aos olhos de Deus, né? E hoje eu estava lendo, estava revisando, estudando, e eu passei por uma parte, né, numa pesquisa que fala que naquela época, quando alguém estava na situação de Jó, era comum as pessoas ficarem assistindo e esperar a pessoa passar por aquele luto, por toda aquela dor, e ia chegar o momento certo das pessoas falarem a Jó. Só que não foi isso que aconteceu. Os amigos de Jó, eles falaram coisas que eles não deveriam falar e até questionaram a fé de Jó, que se aquilo estava acontecendo com ele era porque ele não era fiel a Deus, era porque ele tinha pecado contra Deus e não é isso que a Bíblia fala. Então tudo aquilo que os amigos de Jó falaram contra ele, falaram a ele, aquilo não agradou o coração de Deus. E aí, quando eles vão orar, Deus não aceita a oração deles. E de quem Deus iria aceitar a oração? De um servo fiel. E quem é o servo fiel que a Bíblia está falando aqui? Jó. E aí Deus orienta eles, né, a levarem animais para que Jó faça o sacrifício, porque o sacrifício seria aceito de uma pessoa justa perante Deus, que seria Jó. Então aí, uma das partes mais lindas dessa história que eu acho, né, que eu me encantei, que quando Jó ele faz o sacrifício, que ele vai orar pela vida dos amigos dele, é nesse momento em que acontece a restauração na vida dele, né? E eu achei assim tremendo mesmo. E a gente pode trazer muitas conclusões dessa história para nossas vidas, né? Para nossa vida. E para concluir, para a gente fazer a aplicação dessa história na nossa vida, né? Eu tenho algumas, às vezes quando eu falo para as pessoas, eu conto a história fazendo perguntas, né? E aí eu faço a aplicação. E a gente viu que Jó, ele louvou no sofrimento. E para a gente fazer a aplicação na nossa vida, né? Eu tenho uma pergunta, não para fazer só para vocês, mas para fazer a mim também, né? O que é que nós fazemos quando algo de ruim acontece em nossa vida, né? A gente agradece a Deus, dá graças a Deus, reconhece a soberania de Deus na nossa vida, né? A gente lembra de quem Deus é, do amor de Deus, né? Da bondade dele, porque eu entendo que na vida do cristão, muitas pessoas podem falar que isso não é normal, mas o pastor David, se eu estiver falando dele, ele me corrige, pelo amor de Deus. Muitas pessoas podem falar que isso é normal, mas eu entendo que na vida de qualquer ser humano, quando a gente está passando por problemas, por aflição, por luto, por perda, né, a nossa tendência é ficar fraco, né, é fazer vários questionamentos a Deus e muitas vezes até pessoas na fé, elas acabam virando as costas para Deus, como a gente vê testemunho no campo missionário. Não precisa nem a gente ir para o campo missionário para ver esses testemunhos, né? Pessoas que passam por algum tipo de frustração, de problema e acabam culpando Deus de uma forma e que não quer mais saber de Deus, né? Se era fiel, deixa de ser fiel, se glorificava, deixa de glorificar Deus, né? Mas o que eu quero trazer para a gente pensar e meditar para a nossa vida é o que a gente faz quando a gente está no meio de sofrimento.
eu estava passando por muita dor, por muita dor física mesmo, e eu sei que Deus, o meu Deus, Ele tem o poder de me curar, se for o propósito dele. E eu sentia tanta dor que eu briguei com Deus naquele dia. Briguei. Eu não sei quantos de vocês já brigaram com Deus, mas eu de vez em quando isso não é certo. Eu acredito que não seja certo. Mas eu preciso me expressar com meu Deus. E eu tenho entendido nesses tempos, nesses dias, que mais que nunca eu preciso ser sincera com Deus. Eu preciso falar o que está no meu coração. Se eu estou chateada com alguma coisa que está acontecendo, eu não posso esconder para Deus. Eu não vou chegar e apontar Deus vou usar a cruz como figura de Deus, tá, gente? Eu não posso chegar e apontar o dedo para Deus, né? Mas eu digo, abrir meu coração com Deus, falar para Ele: Deus, está acontecendo isso, eu estou chateada. Deus, eu sei que o Senhor pode me curar disso, eu sei que o Senhor pode tirar a dor, e a dor ainda está aqui, e eu estou muito chateada porque o Senhor não tirou a minha dor. Então, naquele dia, e outros dias também, eu questionei muito a Deus. Eu fiquei assim, muito chateada. Só que aí, quando a dor passou, eu respirei e voltei ao normal, e lembrei, né, do propósito de Deus, que mesmo sem saber, para Deus existe um propósito, assim como existe na vida de Jó, né? E eu espero que nós, como igreja de Cristo, possamos estar atentos para perceber isso sempre que for necessário, sempre que a gente passar por alguma situação desagradável, né? Segundo ponto, Jó pediu socorro para Deus. A gente leu lá no capítulo 40, no capítulo 7, no versículo 1, que Jó, ele questiona, mas assim, ao mesmo tempo ele pede socorro para Deus, né? Que é o que nós devemos fazer, né? Se pelo menos a gente questionar e ser humilde para pedir socorro, vai fazer uma diferença, né? Nós, né? Para você não, mas nós, né? Nós podemos, nós temos essa autoridade de filho dado por Deus, de pedir socorro ao nosso Pai, né? O pastor David e a missionária Andressa, eles têm um filho, né? E daqui a pouco ele fala alguma coisa já. Fala não, não, já aprendeu, fala não. E vai chegar um momento na vida dele que ele vai começar a pedir as coisas, né? Pedir brinquedo, pedir comida, pedir doce, pedir colo, hoje ele já pede colo dessa idade, já pede colo, né? Pedir muitas coisas. E ele, como filho, ele pode fazer isso, porque são os pais dele. Ele não vai pedir colo para um estranho, ele vai pedir o colo para os pais dele. E da mesma forma somos nós, como os filhos do nosso Deus amado, que cuida da gente. Nós temos esse direito de, como filhos, deixa eu corrigir aqui, nós, como filhos, podemos pedir ajuda para Ele, podemos pedir socorro para Ele em nossas dificuldades, assim como Jó fez. Se a gente não pedir socorro para Deus, a gente vai pedir para quê? Para os homens que não podem nos ajudar? Isso é dos maiores erros que eu já fiz, mas tudo tem um processo e um porquê, né? Muitas vezes, em vez de eu pedir socorro para Deus, em vez de eu levar uma necessidade minha para Deus, eu levava para as pessoas, para os homens, né? E eu me frustrava, eu ficava angustiada, porque nada se resolvia e, de alguma forma, nem aquelas pessoas poderiam fazer algo por mim, né? E hoje eu entendo que antes... Obrigada. Muito de Deus, Fátima. E me perdi. Onde era que eu estava, gente? Tá. E nós, como os filhos de Deus, podemos pedir, né, para Ele. Eles podemos pedir para Deus
boca e reconhecer que nós somos fracos. E triste, mas é verdade, às vezes a gente tem dificuldade de até falar, meu Deus, ele sabe que a gente é fraco. Mas até para Deus, às vezes a gente tem um certo constrangimento de dizer assim, Deus, eu não consigo, eu não sei o que. Mas o que a palavra nos ensina é isso que nós devemos fazer. Pedir socorro para Deus, pedir ajuda, abrir a boca e falar. Ele sabe, né? Mas a gente precisa falar, né? Precisa abrir o nosso coração com Deus. Nós precisamos ser sinceros, mais sinceros. Eu tenho entendido nesse tempo, Simone, seja sincera com Deus. Por favor, né? Abre a boca, fala, né? E a gente vê que Deus, ele responde a Jó e ele também nos responde, né? Eu tenho maravilhosas experiências de resposta de oração de Deus, sabe? E é triste que muitas vezes a gente está vivendo uma resposta de oração e a gente não lembra que a gente orou pedindo aquilo, sabe? Pedindo uma resposta, que a gente está desfrutando o pedido de oração e não lembra que foi Deus que deu para a gente, né? Então, Deus, tenha certeza disso, irmãos. Eu sei que são todos crentes aqui, mas mesmo sendo crente, como eu falei lá no início, às vezes a gente tem nossos questionamentos. Deus, ele está nos ouvindo, né? E Deus, ele tem confirmado no meu coração esse dia também situações que eu tenho orado a ele tem usado pessoas que usaram a palavra para confirmar. Eu estou te ouvindo, calma, estou te ouvindo. No momento certo, eu vou fazer, mas não é como a gente espera. Nós sabemos, nós somos ensinados assim, né, que a resposta de Deus, ela não necessariamente, se a gente está orando, ele vai responder aquilo que a gente está pedindo, né? Porque muitas vezes a gente pede coisas ruins, coisas que não são boas, coisas que não são saudáveis para a gente, e Deus sabe o que é melhor para a vida da gente. Amém. Então, amém. Que ele faça segundo a vontade dele, porque eu fico rindo e pensando, tantos absurdos, quando eu pedi, eu não achava que era um absurdo, mas tantos absurdos que eu já pedi para Deus, e eu fico assim, Deus, muito obrigada, sabe? Quantas vezes, eu acredito que isso já aconteceu com vocês, tantas coisas, quantas vezes a gente já pediu algo para Deus e a gente não foi aquilo que era, que a gente queria, e a gente chorou, e hoje eu digo assim, meu Deus, o que eu tinha na minha cabeça, né? Glória a Deus, Deus é muito misericordioso, né, gente? Pelo amor de Deus. E Jó, ele agradece a Deus, né? E é um ensinamento de hoje que nós temos também, ser gratos a Deus. Um dia eu estava estudando alguma coisa que eu fui pesquisar, me deu uma curiosidade, eu fui pesquisar sobre a palavra agradecer, e eu também estava vendo um vídeo. E aí a pessoa fala, né, que agradecer, se eu perguntar para vocês o que é ser grato, alguém poderia me falar o que é ser grato? Reconhecer, ser agradecido. Isso aí, reconhecer, ser agradecido. E uma coisa muito interessante que eu ouvi nesse dia é que muitas vezes a gente acha que ser grato é... Como é teu nome que me trouxe água? O Mateus me trouxe água, né? Eu falar obrigada, eu estou sendo educada, né? E é o nosso dever ser educado, né? E aí a pessoa me explicando, né? Falando assim, que tu falar obrigado não é tu ser grato. Tu dizer obrigado é tu ser educado. Mas tu ser grato é tu reconhecer e ver o outro lado da situação. O porquê que aquilo está acontecendo, por que aquilo aconteceu. Da mesma forma, é a nossa vida com Deus, né? A gente dizer, Deus, obrigada por isso, obrigada por aquilo. A gente está sendo educado, a gente está sendo gentil com Deus. Mas quando a gente reconhece aquilo que Deus fez e está fazendo na nossa vida, a gente está agindo com gratidão. Entenderam a diferença? Pegaram? Isso aí? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Então, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Eu preciso.
Eu preciso reconhecer Deus, eu preciso reconhecer o lado de a situação, muitas coisas que têm acontecido e que vão acontecer ainda, e muitas vezes eu tenho dificuldade de ver o outro lado, e aí eu acabo sendo uma pessoa ingrata até com Deus, ingrata com as pessoas que estão à nossa volta, né? E você precisa ser grato, eu também preciso ser uma pessoa grata, né? Caminhando para o final. E Jó confessou, lá no capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, Jó, ele confessa que falava coisas demais sobre Deus sem conhecer. E quantas vezes a gente fala coisas de Deus só da boca para fora, sem reconhecer. Irmãos, de um tempo para cá, eu tenho tido um temor tão grande de falar da palavra de Deus, com medo de falar heresia, né? Porque, enfim, eu tenho tido muito medo de falar heresia, falar coisas que a palavra de Deus não está dizendo, mas coisas que eu acho, eu acho isso, eu acho aquilo. E eu tenho sentido temor, e eu creio que isso veio da parte de Deus, né? E nós precisamos falar, né? Nós precisamos confessar a Deus coisas. Tá, me perdi aqui, desculpa. Quando Jó confessa a Deus a fraqueza dele, né? Ele reconhece que ele é pecador. E da mesma forma somos nós. Ligou de novo o fiozinho aqui. Que nós precisamos confessar e nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores diante de Deus, né? Nós precisamos. Jó confessou que ele falava de Deus, mas ele falava coisas de Deus sem ele conhecer a Deus, né? E ele também vai falar que ele conhecia a Deus só de ouvir, mas ele não conhecia Deus de ver. E eu vejo que é uma necessidade que eu tenho hoje como servo de Deus, e como nós, igreja, temos essa necessidade de ver Deus, de conhecer Deus, de ver, de ter experiências com Deus, né? Porque eu não vou dizer o mundo todo, porque não na medida, mas assim, muitas pessoas conhecem o nosso Deus só de ouvir falar. Se perguntar até para um ateu quem é Jesus, ele vai dizer quem é Jesus. Só que ele conhece de ouvir falar, ele não conhece Jesus de ver. E é o que nós precisamos, é o que precisa acontecer conosco. Reconhecer Deus, conhecer Deus, de ver, não de ver fisicamente, porque se Deus aparecesse aqui, todo mundo ia cair no chão, morrer do coração, né? Ter um infarto. Mas nós precisamos conhecer a Deus por experiências, ter experiências com Deus, né? Porque só assim nós vamos conhecer Ele verdadeiramente, né? Amém. E pulando para o final, agora de verdade, Jó orou pelos seus amigos, mesmo eles tendo falado coisas que eles não deveriam falar, coisas terríveis porque não agradou o coração de Deus, né? A gente sabe que às vezes, como aconteceu com os amigos de Jó, eles vieram de longe, né? Às vezes vem pessoas de longe para falar coisas para a gente que a gente sabe muitas vezes que não agrada nossos ouvidos e nem os ouvidos de Deus, né? Mas olha só o que aconteceu. Foi nesse momento que ele estava orando pelos amigos dele que Deus, ele restaurou a vida de Jó, né? Ele restaurou tudo aquilo que Jó tinha perdido. E como nós estamos em campanha de missões, né? E porque Deus me amou, eu oro, né? Nós somos incentivados a orar pelos missionários, né? Vou deixar um desafio para vocês aqui, orarem pelos as radicais que estão no campo e os radicais que estão vindo no campo, porque essa galera, como todo missionário, eles estão passando por muitos desafios antes de chegar no campo. Estão passando por muitos desafios. Então, quando você for orar, lembra, Deus, você não sabe o nome de todos, mas Deus sabe. Então, coloca a vida deles diante. Nossa, as
radicais que estão no campo e dos que estão vindo também, né? Estão vindo porque já estão no processo. E nós aprendemos também que enquanto nós estamos orando pela vida dos outros, Deus está trabalhando na nossa vida, né? Que é quando eu li isso, eu disse, gente, então eu não preciso orar por mim, preciso, mas assim, eu me preocupar em orar pelo próximo e não ficar me preocupada com o que está acontecendo comigo, porque Deus, Ele está trabalhando na minha vida, né? Esse é um período muito bom, porque assim, enquanto o tempo que eu estou ali no campo é um tempo que Deus, desde o momento que eu pisei na base, Deus, Ele tem trabalhado muitas coisas na minha vida, né? Sabe aqueles louvores que a gente escuta, e também tem até a passagem que fala do vaso, quando ele é quebrado, para ele ser refeito melhor? Isso são situações que acontecem não só com os radicais e missionários que estão no campo, mas com o cristão. É isso que acontece com a gente. Deus, Ele nos quebra para nos fazer melhor. E quando você ora, quando você está orando pela vida de outra pessoa, Deus está trabalhando na sua vida, entendeu? Então, ore mais pela vida das pessoas. E eu digo isso falando para mim também, né? Simone, tu precisa orar mais pela vida das pessoas. E que é isso, missionário? Tem que orar. E Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai restaurar o que tem que ser restaurado, Ele vai fazer o que tem que fazer para a honra e glória dEle. E lembrar, né? E temos que lembrar algo também. Eu preciso ter uma faixa, assim, grudar uma coisa assim bem em frente, assim, que tudo que acontece na nossa vida é com permissão de Deus. Amém. Não quer dizer que Ele está feliz, Ele está contente, Ele está rindo porque a gente está sofrendo, não. Porque Ele não estava contente com o que estava acontecendo com a vida de Jó. Mas esse momento em que todos nós passamos por dificuldade, é um momento onde Deus está nos curando, nos restaurando, para a gente ser um servo melhor, para a gente ser um vaso melhor para Ele. Porque olha o que aconteceu com Jó, né? E olha o que não pode acontecer com nossas vidas, né? A gente escuta tanto testemunho lindo, maravilhoso de pessoas que têm a vida restaurada, que cai, levanta. E quando levanta, toda vez que levanta mais forte em Deus, né? Então, essa é a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. A palavra de Deus para compartilhar com vocês. Que espero que o Espírito Santo, não vou falar que espero que vocês tenham entendido, mas o meu desejo é que o Espírito Santo tenha falado o que Ele sabe que é preciso ao coração de vocês. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, obrigado, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo em nossas vidas, Deus. Glorificado seja o Teu nome, Deus, porque o Senhor nos ama tanto, Deus. O Senhor tem nos ajudado tanto, Deus, mesmo sem a gente merecer. Nos nossos momentos de luta, nossos momentos de fraqueza, o Senhor tem nos colocado em pé, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem nos dado ânimo, Deus. E somos gratos a Ti por isso, Deus. Amém. Nos faça, Deus, ter um coração fiel, Deus, a Ti. Nos ajuda a ser leal a Ti, Deus. Nos ajuda a ser leal à Tua palavra, Senhor Deus. Fiel a Ti, Pai amado. Que a gente possa ter um coração parecido com o coração de Jó, Deus. Amém. Nós somos pessoas individuais, sim, mas que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração de Jó, quebrando os nossos corações. Deus, tira de nós aquilo que o Senhor sabe que nos afasta de Ti, Pai, e nos faça, Deus, cada dia pessoas melhores, Deus. E que a cada luta, cada perda, cada desafio que a gente passar, que o Senhor possa nos levantar mais forte ainda, Deus, mais crente no Senhor. Nos dê um coração sincero para a gente abrir a nossa boca e falar para Ti tudo aquilo que está dentro de nós, Pai. Mesmo sabendo que o Senhor já sabe de tudo, Deus. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, para que no nosso momento de luta, no nosso momento de tribulação, de angústia, a gente não venha pecar contra Ti, Deus, com a nossa boca, Deus. Obrigada, Deus, por essa noite. Obrigada porque, mesmo sendo tão falha, tão pecador, o Senhor tem me usado, Deus. E eu glorifico ao Senhor por
Rosane, né? E a irmã do louvor, elas vão cantar o hino da campanha, tá? Este louvor, ele fala muito ao meu coração, né? Porque ele diz de tudo aquilo que nós precisamos, né? E que a única esperança que nós temos é o nosso Deus. Eu não vou usar microfone, nós não vamos usar o microfone. Vocês não têm piano? Gente, pelo amor de Deus, cantem, louvem ao Senhor. Aproveitem para aprender e louvar, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos acompanhar a música aqui. Eu
Deus, temos um Senhor que nos amou e se entregou por nós. Obrigado, missionária Simone, pela palavra de Deus, pelo Senhor ter te usado essa noite. E essa é uma palavra que vem a nós todos, né? Porque uma coisa o Senhor tem nos ensinado, que quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, né? Então, vale a pena se colocar na presença de Deus, se colocar à disposição do Senhor, dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor, sem medo de estar deixando de fazer alguma coisa nossa ou para nós, porque Ele está fazendo, e quando Ele faz, é ainda melhor. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus pelo nosso tempo de adoração aqui também com a música da campanha. E vamos neste momento nos colocar de pé e juntos encerrarmos o nosso culto, esse momento aqui de adoração na igreja. Por favor. Disponibilizado no grupo, eu trouxe cupcake para vender, para encarar o pé para a gente alcançar o nosso alvo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, em seguida nós vamos anunciar os cupcakes. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, Jesus poderoso, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar, por o Senhor ter usado a nós, pecadores, por o Senhor estar nos ouvindo, por o Senhor estar nos transformando e nos dando a oportunidade de crescermos na fé, de crescermos como pessoa. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a Tua igreja, prosperando a Tua igreja, abrindo as portas, ó Pai, libertando, que o Senhor esteja curando, ó Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando a vida dos irmãos que estão nas suas casas, nos acompanhando pela internet, que o Senhor esteja curando aonde eles estiverem neste momento, que o Senhor esteja falando com eles, que eles sintam a presença de Deus na casa deles agora, em nome de Jesus, assim como a Tua presença, ela é real aqui no nosso meio. Te louvamos, ó Pai, te entregamos a honra e a glória deste culto, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, como a missionária Simone estava falando, agora nós teremos um tempo de cooperarmos com missão, né? Então você pode fazer isso comprando um delicioso cupcake, né? E também já aproveitando para servir a Deus, né? E estar impulsionando missões no nosso Brasil. Amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que você possa neste momento aproveitar, né, o tempo com os nossos doces. Deus abençoe a você que nos acompanhou, que nós possamos estar juntos mais uma vez na quinta-feira na nossa live às 19h30. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.